tudo, não assista The Chosen antes de ver esse vídeo. Eu sei que essa série já tem um tempo, mas tem pessoas que ainda não começaram a assistir. Então não assista até você assistir esse vídeo. Fica até o final para que você entenda o que eu quero te dizer nesse vídeo. Olá, você está no canal Alegrai-vos, seja muito bem-vindo, meu nome é Renan Chaves, eu estou muito feliz de ter você aqui no nosso canal. E é exatamente, vamos falar sobre The Chosen. Para quem não sabe, o que é The Chosen? The Chosen é uma série que é baseada nos fatos narrados nos evangelhos da Bíblia. Ou seja, ela conta a história de Jesus e dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. E recentemente surgiram canais no YouTube e comentários na internet dizendo que os cristãos não devem assistir The Chosen. Dizendo que nós não devemos assistir The Chosen, porque The Chosen não é fiel às escrituras e inclusive existem pessoas nos bastidores e no elenco que não são cristãs. Existem pessoas que não são evangélicos. Existem católicos, existem mórmons, pessoas que não professam nenhuma religião. Mas será que isso é motivo para que você não assista The Chosen? Será que o fato de ter pessoas no elenco e nos bastidores que não professam a fé em Jesus Cristo, isso faz com que nós cristãos não devamos assistir The Chosen? Vamos por partes, beleza? Recentemente, o próprio diretor e roteirista da série The Chosen, Dallas Jenkins, ele disse o seguinte: The Chosen não é a Bíblia. Olha só o que ele disse. The Chosen não é a Bíblia. Em outro comentário dele, ele disse o seguinte: a Bíblia não precisa ser mexida e The Chosen não está em pé de igualdade com a Bíblia. Ou seja, presta atenção, o próprio criador, que é evangélico, ele diz que a série The Chosen não tem o objetivo de ser a Bíblia. A Bíblia já é perfeita como ela é. Mas qual é o intuito de The Chosen? Segundo o criador da série, o intuito de The Chosen é contar a história de homens escolhidos do Oriente Médio, daquela região específica, e como eram os costumes daquela época. E claro, passar a mensagem de Cristo, sim. Ou seja, o intuito é contar aquela história e quando a série chega aos acontecimentos bíblicos, ela se mantém fiel. Senhor, se estiver disposto, o Senhor pode me curar. Sim, eu quero. Fique curado. Mas para construir a narrativa, ela cria alguns outros cenários. Por exemplo, na série mostra que a pesca maravilhosa aconteceu devido a um problema de Pedro. Preste atenção, Pedro estava a noite toda pescando porque estava endividado. Isso está na Bíblia? Não. Mas poderia ter sido assim? Sim. Isso mudaria o milagre de Jesus da pesca maravilhosa? Nem um pouco. Ou seja, a Bíblia, em alguns pontos, ela nos mostra o que está em volta, mas em muitos outros são apenas especificações sucintas. Ela não diz nada em volta. E para ter uma série, é preciso criar algumas coisas, mas desde que não mude o sentido da Bíblia. E nisso, The Chosen faz perfeitamente. Ele cria algumas coisas que não estão na Bíblia, mas que poderia muito bem ser o que de fato aconteceu. Ou seja, Pedro poderia realmente estar endividado? Sim, poderia. E o fato de ele estar endividado mudaria o sentido do milagre? Ou a importância daquele milagre? É claro que não. Não eram os peixes que supririam a necessidade de Pedro, e sim aquele que fez o milagre, que era o próprio Jesus. Afaste-se de mim. Eu sou um homem pecador. Não tenha medo, Simão. O que você quer de mim? Eu farei tudo o que você quiser. Siga-me. Agora vamos ao ponto da questão do elenco e dos roteiristas, e que muitos não são evangélicos, alguns são católicos, outros mórmons. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você soubesse que a Bíblia que você lê foi entregue num caminhão de pessoas que dirigiam e não eram cristãos, isso vai fazer com que você não leia a sua Bíblia? Se você souber que lá onde a sua Bíblia foi impressa, as pessoas que imprimiram, as pessoas que comandavam lá a máquina, o diretor, o executivo, não são cristãos, isso faria com que você não lesse a Bíblia? Mais uma coisa,
Você só trabalha em um lugar onde existem cristãos? Na sua empresa, o chefe é cristão? Se sim, legal. Mas todos os funcionários são cristãos ali? Alguns podem dizer que sim, trabalham em uma editora gospel, mas mesmo ali existem pessoas que não são cristãs. Ou seja, a Bíblia diz que o Senhor, Jesus, não veio para os sãos, e sim para os doentes. Então, se existem pessoas ali no elenco da série The Chosen que não professam a fé em Jesus Cristo, mas estão trabalhando ali, de alguma forma, a mensagem do Evangelho está sendo pregada para aquelas pessoas. Agora eu te pergunto, a série The Chosen deve ser assistida por cristãos? É claro que sim! Meu irmão, ao invés de você ver The Chosen, você vai ver o quê? Lúcifer? Você vai ver filmes que incitam a pornografia, como 50 Tons de Cinza, como 365 Dias, vai emprestar os seus olhos e ouvidos para ver coisas que não edificam o Senhor, podendo ver The Chosen, que de fato não é 100% fiel à Bíblia, mas quando se fala dos milagres de Jesus e dos locais onde Jesus ia, ela sim é fiel. Meu irmão, escuta só, às vezes você pode imaginar um Jesus truculento, um Jesus sem paciência, sem empatia, um Jesus que não sorria, um Jesus que não brincava. Mas a Bíblia diz que Jesus veio como homem. E como homem, sujeito às tentações. Se ele era sujeito às tentações, como nós, ele não era sujeito às alegrias, ele não se divertia. Muitas pessoas têm a impressão de um Jesus robótico, de um Jesus exterminador do futuro. Levanta e anda, a sua fé te salva. Olha só. Aí ele levantou e andou. Vá e não peques mais. E não, meu querido, eu imagino Jesus próximo à personalidade do Jesus retratado ali naquela série. Um Jesus que sim, se divertia, um Jesus que falava, contava histórias, se relacionava, um Jesus que sentia compaixão daquelas pessoas. Obrigado. Obrigado. Afinal de contas, ele é o Criador e ele não fez o homem para sofrer. E existem diversos relatos de que a série The Chosen fez com que várias pessoas, cristãs ou não, tivessem a vontade de ler a palavra de Deus. Então, se uma obra ela tem o poder de fazer com que pessoas queiram aprender mais sobre as coisas de Deus, ela está cumprindo um papel evangelístico. Ela está cumprindo sim o seu papel, apontando para a palavra de Deus. Mas é claro que uma série não vai fazer você ter uma vida de relacionamento com Deus. Ela pode, no máximo, fazer você ter uma admiração, um desejo de conhecer mais profundamente. E isso está ótimo. Isso é o que nós temos que fazer. Provocar nas pessoas o desejo de conhecerem a Deus. A série cumpre sim o seu papel evangelístico. Olha, eu já assisti. Eu ainda não vi a terceira temporada, estou na segunda, mas eu recomendo totalmente que você assista sim The Chosen, sendo cristão ou não. Essa série, olha, ela tem o poder sim de mudar vidas. Ela tem o poder sim de fazer as pessoas quererem servir ao Senhor. Agora, The Chosen fere o segundo mandamento, não criarás imagem do Senhor, o teu Deus. Esse vai ser um conteúdo para o próximo vídeo. Então se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. E outra coisa, deixa o like aqui para que você ajude o canal Alegrai-vos a crescer e a se expandir para abençoar vidas como a sua. Então assista The Chosen. O diretor da série é cristão, é evangélico. Mas existem muitas pessoas ali que não são. Mas isso não é o fato para que você não assista a série. Porque, como eu disse, a tua Bíblia não chega até você se não for por pessoas. E muitas dessas pessoas não são cristãs. Você trabalha em lugares que não são cristãos. Jesus veio para os doentes e não para os sãos. O médico vem para aqueles que estão doentes, necessitados. Então, sim, vale muito a pena assistir The Chosen e eu indico The Chosen pra você. Olha só, eu preciso de uma ajuda de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês curtem The Chosen, se vocês gostam da série, eu tô pensando em fazer alguns vídeos sobre The Chosen, analisando a temporada, alguns episódios. E se você gostou, eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários, para que eu saiba que você gosta desse conteúdo e para que o YouTube também divulgue esse tipo de conteúdo. Cristão pode ver The Chosen? Deve ver The Chosen. É melhor do que ver essas séries porcarias, essas novelas porcarias que muitas vezes você assiste, beleza? Então assista sim. E é claro, é muito importante
que você, ao ver The Chosen ou qualquer obra inspirada na Bíblia, você depois vá até a Bíblia para conferir se é aquilo mesmo que está acontecendo. Alguns mudam totalmente o que está escrito na Bíblia. Isso já não é mais licença poética. Isso aí já é tendência. Isso aí é querer mudar o que está ali na Bíblia. Existem séries que apenas acrescentam algumas coisas para construir a narrativa, mas não muda o sentido e não muda a mensagem do Evangelho. Assista The Chosen, compartilha esse vídeo, fica na paz, fica com Deus e alegrai-vos!